A todos a paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus hoje no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Leremos a partir do primeiro versículo. Assim diz a palavra do Senhor. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E disse-me: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei-vos crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como o Senhor me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os seus ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Irmãos, aqui está falando da visão de Ezequiel, da experiência que Ezequiel teve no Vale dos Ossos Secos. O Senhor o levou a ter uma experiência, o levou um espírito a um vale de ossos secos. Israel estava em cativeiro pela sua desobediência. Ou seja, quando o homem desobedece, ele entra em um cativeiro. Ele entra em um cativeiro de derrota, de desonra, de humilhação, de tristeza e de decepção. Mas quando o homem decide viver uma vida de obediência ao projeto de Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus, então ele tem experiências e não está mais no cativeiro, está livre de sentença, está livre de condenação, está livre agora, não preso aos seus conceitos, aos seus preconceitos ou àquilo que o mundo prega. Agora o homem é livre para fazer a obra de Deus, para ter experiências com Deus, para viver a alegria com Deus e para viver a paz de Deus. Israel estava nessa condição e o Senhor levou o profeta ao Vale dos Ossos Secos. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor fez ele andar pelo vale. Muitas vezes hoje, você pode estar num vale. As pessoas podem estar te acusando, te apontando porque você está num vale. Mas quem te levou lá, muitas vezes foi o Senhor. Para te dar uma experiência, para falar contigo. Porque Deus queria que Ezequiel tivesse a visão que ele tinha. Anda pelo meio deles. Olha como estão, olha a situação deles. E muitas vezes, para nós até darmos uma assistência ou entendermos o lado da pessoa que está sofrendo, que está passando um vale, a gente precisa se colocar no lugar. Ter empatia, misericórdia. Deus não queria que Ezequiel ficasse como um espectador de longe, profetizasse de longe, mas veja a real situação. Olha a real situação. Muitas vezes você está sendo acusado. Você está sendo, muitas vezes, pesado por pessoas que não andaram contigo, por pessoas que não conhecem a tua história, por pessoas que nunca te viram e que nunca se colocou ali à disposição para te ouvir. Então você é acusado, ouve indireta, mas Deus sempre levanta um para mostrar a real condição, para que ele saiba a real história, com a intenção de profetizar, de te levantar, não com a intenção de te deixar caído. Então Ezequiel anda pelo meio dos ossos e vê a real condição. E Deus diz se poderiam viver esses ossos. E Ezequiel diz para o Senhor: Senhor, tu sabes. Ezequiel não ousa sentenciar aquele povo. Não ousa sentenciar aqueles que já estavam secos. E eles não estavam secos, estavam sequíssimos. Ou seja, não havia vida já há muito tempo. E Ezequiel não ousa dar sentença alguma.
Porque quando o mundo quer que você dê uma sentença de desgraça, de derrota, ele te impulsiona. Mas Deus não queria que Ezequiel desse uma sentença. Deus queria que Ezequiel tivesse ali intimidade com ele ao ponto de saber que ele poderia dar vida àqueles ossos. E se você não sabe, não sentencia. Se você não sabe, não aponta. Se não é para cuidar, não expõe. A sentença não veio da boca de Ezequiel. Aos olhos humanos, aos olhos de qualquer um, como é que vai viver um osso seco? Já se foi a carne, já se foi o nervo, já se foi a pele. Não tem mais jeito. E muitas vezes hoje, a tua vida está como um vale de ossos secos. As pessoas estão dizendo que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que acabou. Mas Deus está aqui hoje enviando um profeta Espírito Santo para profetizar sobre a sua vida, para falar sobre a sua vida. Porque o Senhor diz, assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E o profeta profetizou. E a palavra vai dizer que cada osso veio ao seu osso. Ou seja, Deus colocou todo o exército, todo o povo, ia colocar e colocou todo o povo de Israel em ordem. Não é o fêmur se juntar com a cabeça, não é o pé se juntar com o osso da mão, não, é tudo em ordem. Deus é um Deus de ordem, Deus não é um Deus de confusão. E se juntou cada osso ao seu osso, ele vai dizer que veio a carne, veio os nervos e veio a carne e veio a pele. Ou seja, Deus está mostrando que ele fez questão de dizer que não vinha só a carne, mas que vinha nervos. Ou seja, a sensibilidade do povo iria voltar para ouvir a voz do Senhor. A sensibilidade para ver que Deus estava cuidando iria voltar. Ou seja, eles não iam estar insensíveis mais à palavra de Deus, eles não estariam mais insensíveis aos projetos de Deus, aos planos de Deus, à vontade de Deus. Viria nervos, viria sensibilidade novamente, viria pele, viria ossos, iria tudo colocar-se em ordem. E a palavra de Deus vai dizer que houve um rebuliço. Houve um rebuliço e um ruído, ou seja, quando Deus começa a colocar tudo em ordem, quando Deus começa a te restaurar em nós a sensibilidade, há um rebuliço sim, há um grito de glória, há um grito de alegria, há uma paz verdadeira, há uma vontade de exaltar o nome do Senhor, há uma vontade de glorificar o nome de Deus. Porque Deus está colocando em ordem aquilo que estava desordenado, porque Deus está dando esperança àquilo que você entendeu que não tinha mais jeito, porque Deus está restaurando agora aquilo que muitas vezes te sentenciaram. Te sentenciaram à morte, te sentenciaram, é igual ao pai, foi igual ao pai, vai ser igual ao pai, vai ser igual à mãe, vai ser igual... Você vai ser da maneira que Deus quer que você seja. Apenas ouça a palavra de Deus. E ele começa falando com os ossos. E os menores ossos do corpo são os ossos do ouvido. Bigorna, estribo e martelo. Ou seja, Deus começou pelo menor. Muitas vezes Deus não vai começar por aquele mais capacitado. Muitas vezes Deus não vai começar pelo maior. Deus começou com Gideão, eu sou o menor. Deus começou ali com Moisés, Senhor, não tenho condições, sou pesado de boca. Ou seja, um assassino, fugitivo, que já não tinha mais herança nenhuma, gago. Ele não tinha condições, mas Deus viu nele condições. Paulo vai dizer, eu sou o menor, eu sou como um filho abortivo. Ou seja, eu não tenho direito de nada e eu não tinha nem condições de estar aqui. Mas Deus chamou a Paulo, Deus chamou a Moisés, Deus chamou a Gideão e Deus chamou você. Deus chamou Amós boiadeiro. Deus chamou Ezequiel quando estava arando a terra. Quando a capa de Elias caiu sobre Ezequiel, na mesma hora ele quebrou todos os carros que ele estava arando a terra e cozeu os bois sobre o fogo que ele acendeu a partir dos destroços desses carros. Ou seja, quando a capa dele caiu, ele entendeu tudo. Ou seja, através dessa palavra você pode entender tudo. Às vezes, através de um louvor que você vai entender tudo. Que Deus ainda tem um projeto, que Deus ainda te chama, que Deus ainda te ama, que Deus ainda te quer, que Deus não desistiu de você, que Deus ainda quer te colocar, quer colocar a tua vida em ordem e os teus também em vida. Veio um rebuliço. Cada osso juntou o seu osso, veio carne, veio pele, veio os nervos. E Deus falou, mandou o profeta profetizar agora sobre os 4 ventos. Para que o Espírito viesse dos 4 ventos, e o Espírito veio e colocou eles de pé, porque Deus fala com quem está de pé. Deus quer colocar você de pé. Deus não fala com aquele que está caído, a não ser que seja para levantá-lo. Mas Deus só dá ordem ao exército de pé. Deus não dá ordem ao mando de cadáveres. O Espírito atuou dentro deles e colocou-os de pé. Deixa o Espírito atuar na sua vida e te colocar de pé de novo. Deixa Deus te usar de novo. Deixa Deus te manusear de novo, deixa Deus cuidar de você de novo, porque Ele te ama.